Existe uma frase que todo jovem com certeza já ouviu: estude para teres um bom futuro. E durante anos, nós acreditamos nisso. Acreditamos que a vida funciona como uma linha reta. Estudar, passar, entrar na universidade, terminar um curso, encontrar um emprego, casar, construir uma casa, ter estabilidade. Era esse o plano. Mas agora, olha à tua volta. Olha honestamente. Quantas pessoas fizeram exatamente o que foram ditas para fazer e mesmo assim continuam perdidas? Quantos licenciados estão desempregados? Quantas pessoas vivem dependentes de um salário que acaba antes mesmo do fim do mês? Quantos jovens já perderam a esperança antes mesmo dos 30? E aqui está a parte mais perigosa. Muitos jovens pensam que o problema é falta de dinheiro. Mas eu acredito que o maior erro dos jovens não é falta de dinheiro. É depender de um sistema que já mudou enquanto continuam a viver como se estivéssemos em 2005. Hoje, por exemplo, em Moçambique, temos uma geração inteira cansada antes mesmo de começar a viver. Uma geração inteligente, com talento, com acesso à internet, com acesso à informação, mas completamente perdida. E sabes por quê? Porque ninguém ensinou como funciona o novo mundo. Apenas ensinaram-nos como sobreviver num sistema antigo, mas não ensinaram como criar oportunidades no sistema atual. E o problema não é só em Moçambique, o problema é global. Mas em países como Moçambique, o impacto é ainda mais brutal, porque quando a economia aperta, os países mais frágeis sentem primeiro e os jovens sentem mais ainda. Então, hoje eu quero falar honestamente, sem filtros, sem personagens e sem fingir nenhuma perfeição. Quero falar sobre por que tantos jovens estão presos, por que trabalhar duro já não é suficiente, por que o modelo antigo está a falhar e o que um jovem moçambicano pode fazer hoje para construir independência numa realidade cada vez mais instável. Porque sim, o mundo está a mudar. Mas mudança não é apenas destruição. Mudança também cria oportunidades. E enquanto algumas pessoas entram em pânico, outras posicionam-se. A pergunta é: em qual grupo tu vais estar? Desde crianças ensinaram-nos uma fórmula: estuda muito para ter emprego. Essa frase parece inocente, mas repara numa coisa. Ela já começa por programar-te para depender de alguém. Porque na verdade o objetivo nunca foi estudar muito para criar algo. O objetivo era: estuda para alguém te contratar. E durante muito tempo isso funcionou. Nos tempos dos nossos pais, por exemplo, ter um diploma já te colocava num grupo pequeno. Poucas pessoas tinham ensino superior, poucas pessoas tinham acesso à informação, poucas pessoas tinham certas competências. Então, o diploma realmente diferenciava. Mas hoje milhares de pessoas terminam cursos todos os anos. O problema é que a economia não cresce na mesma velocidade. Então, criamos uma situação perigosa. Mais licenciados e menos oportunidades reais. E aqui nasce a frustração, porque o jovem faz tudo certo, mas a promessa não se cumpre. Por quê? Porque o mundo mudou, a economia mudou, a internet mudou, o mercado mudou, o jogo em si mudou, mas a mentalidade de muita gente continua a mesma. E é por isso que hoje existe tanta frustração, porque na verdade estamos a usar um mapa antigo no mundo novo. E enquanto algumas pessoas percebem isso cedo e começam a se adaptar, outras continuam à espera. Ficam à espera de emprego, à espera de oportunidade, à espera de ajuda, à espera de alguém para lhes salvar. Mas ninguém vem salvar ninguém. Essa é a realidade. E este vídeo não é para te motivar emocionalmente por 10 minutos. É para te acordar. Porque há uma diferença enorme entre estar vivo e estar acordado. Muita gente está viva, mas vive no piloto automático.
acorda, vai trabalhar, volta cansado, reclama, dorme e repete. Sem direção, sem estratégia, sem crescimento, sem nenhuma liberdade. E o mais assustador é que isso tornou-se normal. E quando a promessa não se cumpre, começa a crise psicológica, porque o problema não é apenas financeiro, é um problema existencial. A pessoa começa a perguntar, então para que estudei? E eu sei que algumas pessoas vão ver isto e pensar, então estudar não vale a pena? Não é isso. A educação continua importante. O problema é pensar que educação formal sozinha garante liberdade financeira. Isso já não é verdade. Hoje o mercado recompensa capacidade de adaptação, comunicação, resolução de problemas, vendas, tecnologia, criatividade, distribuição, audiência, velocidade de aprendizagem. E, infelizmente, as universidades ainda estão presas no modelo antigo. Formam pessoas para memorizar, não para criar. Formam pessoas para obedecer, não para criar valor diretamente no mercado. E enquanto isso, o mundo avança rapidamente. Inteligência artificial, automação, negócios digitais, trabalho remoto, economia de criadores, mercados globais, tudo está a mudar. Mas muitos jovens continuam numa mentalidade de escassez. Praticamente estão à espera de estabilidade num mundo instável. Existe algo que muita gente sente, mas poucos têm a coragem de dizer. A classe média está a desaparecer lentamente. E isso é perigoso, porque durante muito tempo o sonho era simples, ter emprego estável, casa, carro e uma vida confortável. Mas hoje, até pessoas com emprego estão sufocadas. Por quê? Porque o custo de vida sobe, os salários não acompanham e as oportunidades diminuem. E repara numa coisa assustadora. Muita gente já não trabalha para viver. Trabalha apenas para sobreviver. Acorda já cansada, sem energia, sem visão e sem esperança. E quando uma geração perde esperança, o país todo sofre. Por quê? Porque jovens sem esperança tornam-se fáceis de manipular, tornam-se fáceis de distrair e tornam-se muito fáceis de controlar. Por isso vemos tanta fuga para álcool, para vícios, entretenimento excessivo, fofoca, guerras desnecessárias na internet e essa constante comparação. Por quê? Porque escapar mentalmente tornou-se mais fácil do que enfrentar a realidade. Mas atenção, ignorar a realidade não muda a realidade. E eu acredito que um dos maiores problemas dos jovens hoje é isto. Confundem ocupação com progresso. Estão sempre ocupados, mas não estão a avançar. Estão sempre cansados, mas não estão a construir nada. Estão sempre a consumir conteúdo, mas não produzem nada. E aqui está uma mudança importante que muita gente ainda não percebeu. No passado, quem controlava fábricas tinha muito poder, mas hoje quem controla a atenção é que tem mais poder. Por quê? Porque a atenção gera influência, audiência, vendas, oportunidades, networking e capital, obviamente. É por isso que pessoas comuns conseguem criar facilmente um negócio a partir de um telefone. Mas enquanto uns usam a internet para construir, outros usam a internet apenas para fugir da própria vida, da própria realidade. E isso cria uma divisão invisível. De um lado, temos pessoas a usarem tecnologia para construir e evoluir, e do outro lado, temos pessoas a usarem tecnologia apenas para consumir mais distração. E daqui a alguns anos, essa diferença será brutal. Por quê? Porque a pobreza será automatizada. Uma das coisas mais perigosas que podem acontecer com um jovem ou a um jovem é viver sem direção. Por quê?
Porque quando não tens visão, qualquer distração torna-se prioridade. Qualquer opinião te controla, qualquer tendência te leva. E hoje existem milhares de jovens inteligentes, mas completamente dispersos. Querem tudo ao mesmo tempo. Estão no trading hoje, amanhã estão no dropshipping, depois disso criptomoedas, depois disso YouTube, depois disso programação, sem nenhuma profundidade, sem consistência e sem paciência. E o problema não é experimentar coisas novas. O problema é nunca ficar tempo suficiente para construir algo real. Porque o mundo real viciou-nos em velocidade. Queremos resultados rápidos, queremos prazer rápido, queremos dinheiro rápido, queremos dopamina rápida, tudo rápido. Mas a vida real não funciona assim. Tudo que é sólido demora. Músculo demora, conhecimento demora, audiência demora, confiança demora, dinheiro demora, respeito demora. E muita gente destrói o próprio futuro porque desiste cedo demais. Querem colher antes de plantar. Mas existe uma verdade dura. O mercado não paga esforço. O mercado paga valor. E valor resolve problemas. Então, a pergunta mais importante não é como é que eu fico rico. A pergunta é que problema eu consigo resolver. Porque dinheiro é consequência disso. Agora deixa-me dizer algo importante. Apesar de todos os problemas, nunca houve tanta oportunidade como hoje. Nunca. E muitos jovens não percebem isso hoje porque olham apenas para o lado negativo. Sim, existe crise. Sim, existe desemprego também. Existe corrupção, existe desigualdade. Tudo isso existe. Mas também existe algo que nossos pais nunca tiveram: acesso direto à internet, acesso direto ao mundo inteiro. Hoje em dia, um jovem em Maputo pode aprender gratuitamente, construir audiência, vender conhecimento, trabalhar remotamente, criar marca pessoal, ganhar moedas mais fortes, criar comunidade, construir negócio digital, tudo isso com a internet. Isso era impossível há alguns anos atrás. E aqui está a questão. A internet recompensou duas coisas: a competência e a consistência. Não perfeição, consistência. E é exatamente por isso que eu acredito em conteúdo, porque na verdade conteúdo é distribuição e distribuição é poder. Se ninguém te conhece, o mercado te ignora. Tu podes até ser inteligente, capaz e talentoso, mas se ninguém sabe disso, não existe oportunidade nenhuma. E aqui está algo que mudou completamente a minha visão. Muita gente não perde porque é burra. Muita gente perde porque é invisível. Eu também já senti confusão, também já senti pressão. Já ouvi várias vezes frases como: estás a ficar atrás, estás atrasado, perdeste tempo, devias ter terminado a universidade. E eu entendo esse pensamento, porque na verdade os nossos pais cresceram num ambiente totalmente diferente. Eles cresceram num mundo mais linear e não exponencial que nem esse atual. Mas eu comecei a perceber algo. Muitas pessoas estavam a seguir um caminho seguro, entre aspas, mas continuavam presas financeiramente. Então comecei a questionar, comecei a observar, comecei a estudar o dinheiro, comecei a estudar o mercado, comecei a estudar a psicologia, a internet e o comportamento humano. E percebi algo muito importante: o sistema recompensa pessoas que conseguem resolver problemas, comunicar-se, adaptar-se, aprender rápido, criar valor em escala. Foi onde eu comecei a ensinar mercado financeiro. E não comecei rico, muito pelo contrário. Mas eu percebi uma coisa: mesmo sem capital, conhecimento ainda pode gerar dinheiro. Então
comecei a ensinar as pessoas offline. E algumas dessas pessoas tiveram resultados. E isso foi suficiente para mudar a minha mentalidade. Por quê? Porque percebi que o conhecimento certo, aplicado corretamente, pode transformar vidas. Mas também percebi outra coisa. Ter habilidade apenas não basta. É preciso aprender distribuição. Porque existem pessoas extremamente talentosas, mas que são invisíveis. E também existem pessoas que são medianas, mas que são excelentes em comunicar. A internet recompensa quem aparece. O futuro não será fácil. E eu também não vou te mentir a dizer é só acreditar e tal. Não. O mundo está competitivo, muito competitivo. Inteligência artificial vai substituir muitos trabalhos repetitivos. Empresas vão reduzir custos, muitas profissões vão mudar e quem não se adaptar vai ficar para trás. Olha, queremos mais aqui. Mas ao mesmo tempo, isso cria oportunidade para quem aprende rápido, porque numa economia instável, a adaptabilidade torna-se riqueza. E aqui está uma habilidade que vale ouro: aprender continuamente, porque hoje o conhecimento envelhece rapidamente. O que funciona hoje pode não funcionar daqui a 5 anos. Então, a tua maior segurança não é o emprego, é a tua capacidade de adaptação, a tua capacidade de aprender, a tua capacidade de se reinventar. Se eu tivesse entre 18 a 25 anos hoje, eu faria algumas coisas obsessivamente. Primeiro, eu aprenderia a me comunicar, porque quem comunica bem pode vender ideias, pode vender serviços, pode construir audiência e também pode construir o quê? Oportunidades. Segundo, eu aprenderia uma habilidade monetizável. Pode ser algo como edição de vídeos, design, programação, copywriting, marketing, vendas, mercado financeiro, gestão de comunidades e inteligência artificial. E terceiro, eu ia documentar a minha jornada online, mesmo sem perfeição, porque a audiência acumulada ao longo do tempo torna-se um ativo. Em quarto lugar, eu ia aprender inglês. Por quê? Porque o inglês multiplica acesso a oportunidades globais. Quinto, eu ia cuidar do meu corpo e da minha mente. Por quê? Porque um cérebro cansado destrói potencial. E outra coisa que pouca gente percebe: energia é vantagem competitiva. Então voltamos à pergunta inicial: qual é o maior erro dos jovens, especialmente os jovens moçambicanos? Não é pobreza, não é falta de dinheiro, não é falta de oportunidade, não é falta de inteligência e muito menos falta de talento. O maior erro é esperar que o velho sistema entregue um futuro que ele próprio não consegue garantir. Sim, o maior erro dos jovens é viver dependente do governo, do emprego, da sorte, da aprovação social, da validação externa, enquanto o mundo inteiro muda rapidamente. Eu sei disso. Nem toda a gente quer empreender, nem toda a gente quer ser criador de conteúdo. E tudo bem, mas toda a gente precisa desenvolver a independência mental, porque sem isso, qualquer crise pode te destruir. Hoje, riqueza não é apenas dinheiro. Riqueza é também ter habilidades, ter saúde, ter paz mental, ter mobilidade, ter opções, ter audiência, ter liberdade de tempo, ter capacidade de adaptação, porque existem pessoas com salário, mas que estão completamente presas. E existem pessoas com menos dinheiro, mas com mais liberdade. Então, cuidado para não construir uma vida que parece boa por fora, mas te destrói por dentro.
Eu não acredito que os jovens moçambicanos estejam condenados. Muito pelo contrário. Eu acredito que existe uma geração extremamente inteligente a nascer. Mas essa geração precisa acordar. Precisa parar de esperar salvadores. Precisa parar de viver apenas para impressionar outras pessoas. Precisa parar de confundir entretenimento com progresso. Precisa construir. Precisa aprender, precisa adaptar-se, criar, porque o mundo não vai abrandar, a tecnologia não vai parar, a competição não vai parar, a mudança não vai parar. A única pergunta é: tu vais evoluir com o mundo ou vais ficar preso numa versão antiga da realidade? Porque no final, o maior risco não é falhar, o maior risco é acordar aos 40 anos e perceberes que passaste décadas inteiras a sobreviver enquanto o mundo mudava diante dos teus olhos. Então, começa agora. Mesmo pequeno, mesmo imperfeito, mesmo sem galantia, como diz o chinês. Porque ninguém começa pronto, mas quem continua transforma-se. E talvez a tua liberdade comece no momento em que perceberes que o teu futuro não pode continuar dependente de um sistema que já mudou. Se esta mensagem fez sentido para ti, acompanha este canal, porque daqui para frente vou documentar tudo que estou a aprender sobre dinheiro, disciplina, independência digital, mentalidade, mercados e como os jovens podem construir oportunidades reais numa época de mudança. Porque apesar de tudo, eu ainda acredito no futuro, mas apenas para quem decide acordar.